Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse daqui acho que é o primeiro vídeo que eu faço aqui falando alguma coisa no canal, é, principalmente aí inspirado num vídeo do Emílio, que ele fez a pergunta se reiki é picaretagem. Eu achei muito bom o vídeo do Emílio, entendi muito bem o ponto de vista dele, concordo, concordo muito com o que ele disse. E eu achei que talvez fosse interessante eu dar minha opinião aqui como reikiano e cientista, né? Que então eu posso falar um pouquinho porque eu cheguei a fazer reiki, eu fiz o curso, então eu tenho essa experiência do lado reikiano e também tenho uma experiência do lado da ciência que eu achei interessante trazer aqui. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, que eu acho que vai ficar um pouco longo, porque eu fiz uma apresentaçãozinha. É, mas aí fica aí, quem tiver interesse vai ver, quem não tiver vai simplesmente pular, pode pular, fica tranquilo. Então vou tentar falar com calma aqui e qualquer coisa vocês colocam aí também na velocidade 2 vezes, quantas vezes vocês quiserem. É, não tenho muita experiência como youtuber, mas vou tentar fazer uma apresentaçãozinha com base no que eu faço geralmente na faculdade, né? Vou começar então uma apresentaçãozinha que eu preparei aqui. Então, primeiro, falando um pouco do meu canal, que eu tenho esse canal desde 2006. Eu vou fazer aí 20 anos de canal em setembro. Um canal de muito sucesso aqui com 164 inscritos, que geralmente eu posto minhas músicas aí, uso pra... Postei bastante cover que eu fiz e agora eu tô começando a postar músicas autorais que eu tenho gravado em casa, sozinho, sem inteligência artificial, que isso é uma coisa que eu odeio. E tô tentando fazer umas músicas sozinho e postando um pouco das minhas músicas aqui e também no meu outro canal do meu alter ego que se chama Tainá Paciência. Então tenho feito algumas músicas próprias e postando com a ideia de simplesmente registrar as composições musicais que eu faço, que eu também sou músico desde 98, desde 1998 que eu toco. Quem me conhece aí sabe, aí tô nos bares de Paulínia tocando, Campinas. E vou falar um pouquinho do meu background, que é minha formação, para vocês entenderem por que eu vou falar por que eu vou falar do reiki, né? Vamos lá. Então aí tá um pouquinho do que eu fiz, né, da minha experiência, que eu vou falar sobre reiki e um pouco sobre o olhar científico. Eu sou reikiano, então, nível 3 desde o ano 2000, eu tinha 17 anos, né, e eu fiz o reiki porque na época o meu pai, ficou com câncer de estômago, né, ele teve um câncer de estômago e não tinha mais o que fazer, né, os médicos abriram ele para tentar tirar o câncer, e naquela época eu acho que também era um pouco mais complicado, né, não tinha tanta tecnologia, e o reiki foi uma das melhores alternativas de terapias alternativas, né, e naquela época ele tentou de tudo, cara, ele foi fazer pirâmide, aquele tratamento, ele fez aquele de tomar o próprio xixi, sabe, de urinoterapia, cara, aquilo lá acabou com ele. Ele odiava aquilo, mas ele fez, assim, tipo, tudo que era possível, assim, legal, né, ele chegou a fazer dentro, tratamento de pirâmide, radioestrelação, cara, foi tanta coisa que, cara, foi um período muito difícil. E aí o reiki veio com uma filosofia oriental, tinha uma alternativa, com uma esperança, tal, um negócio mais suave, né, um negócio que mexia com energias, tal. Esse daí meu pai gostou bastante. Ele sentiu muito, muito bem, assim, tipo, quando ele fazia as quimioterapias, né? Então, assim, o reiki era uma coisa que realmente dava uma paz para ele, cara. E isso daí, para quem tá desacreditado, não tem que fazer, é uma das coisas mais importantes. É se sentir em paz, ficar tranquilo. Eu também tava tomando um monte de remédio, né? E o reiki, como filosofia, ele muda, ele não é só em posição de mão, sabe? Tipo, a pessoa passa a se alimentar melhor, então ela faz exercício, então tipo, muda a vida da pessoa para uma vida mais saudável. Então assim,
é muito além do que é só imposição de mãos, e aí eu vou falar mais com detalhe mais pra frente. Mas aí então, depois que meu pai faleceu, né, o reiki não salvou ele, é óbvio, o reiki estava ali mais para aliviar a dor que ele estava sentindo. E eu entrei então na Unicamp Engenharia Agrícola em 2003, foi quando eu entrei na academia. Aí comecei iniciação científica em 2005, e aí eu mudei de curso, fui fazer engenharia agronômica, e foi quando eu me formei em 2009. Aí eu fiz um mestrado em 2015, concluí o mestrado, e agora eu estou terminando um doutorado em ciências no IQ da USP. Então, assim, agora eu me considero meio que cientista, assim, porque eu já publiquei, tive meu primeiro artigo como primeiro autor publicado agora recentemente, e espero publicar mais artigos. Estou fazendo a minha defesa, que vai ser em agosto, espero que dê tudo certo. Então, assim, considero um cientista. E se eu não tivesse feito reiki antes de entrar na academia, eu digo que provavelmente eu não teria feito reiki, porque o pensamento científico não bate muito, eu acho que vocês imaginam, com o que é o reiki, que é mais que um pouco como uma crença. Tem gente que fala que é religião, eu acho mais que é uma filosofia, e eu acho que os reikianos tratam como uma filosofia mesmo, assim, pelo menos aonde eu aprendi, né? E do ponto de vista de explicar reiki com a ciência, isso é um pouco complicado, né? E como o Emílio falou, é uma coisa que é testável, então tem como fazer testes e existem pessoas testando isso. Então, assim, fazia muito tempo que eu não pensava no reiki, assim, para mim mesmo, assim, o reiki durante toda essa minha vivência, eu usava de vez em quando o que eu aprendi para me acalmar, e são métodos que servem muito para a pessoa ficar tranquila, assim, sabe, para ter. Mas é como uma oração também. Então, assim, funciona para a mente de muitas formas. E há muito tempo que eu não pensava sobre o Reiki, então eu resolvi fazer uma pesquisa do que está sendo estudado sobre Reiki, não sei o quê. Então, aí eu achei legal fazer essa apresentação, por quê? Porque eu posso mostrar um pouco do método, né? A gente tem uma pergunta na cabeça: será que o reiki é picaretagem? Como a gente faz para fazer isso? Então, eu vou falar um pouco sobre o método de como eu fui fazer essa pesquisa, e isso serve para qualquer pergunta que vocês tiverem. Então, eu vou falar sobre o meu método para responder as questões, né? Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, constelação familiar é picaretagem e tal, vamos fazer uma pesquisa para ver o que a ciência está falando sobre isso e tal. Então, assim, o primeiro ponto de partida que eu comecei a pesquisar reiki foi isso agora, né? Tipo, a semana passada que eu vi esse vídeo, eu resolvi fazer essa pesquisinha aqui. Uma coisa bem leve, porque não é da minha área, né? Eu estudo ciência de plantas, então, assim, não estou acostumado com esse tipo de estudo, mas eu fui, assim, é um método básico para você fazer pesquisa em alguma coisa acadêmica. Então, assim, estou fazendo para vocês, explicando o método para vocês procurarem sobre qualquer questão que vocês tiverem. Então, eu coloquei, assim, no Google Scholar, né, que é o Google acadêmico. Esse site, ele traz muita coisa. Se vocês vão ver aqui, cadê o lugar que está? Mais de 16 mil resultados. E aqui, primeiro, eles colocam como uma ordem de relevância, né? Tipo, são os artigos mais buscados, mais citados. E aqui eu já achei, esse primeiro artigo eu achei muito, como posso dizer, preocupante, porque não é um bom artigo que está em primeiro lugar na relevância do Google Scholar, que eu entrei para ver esse artigo da Touchstone Process, né? E aí também outra coisa que, como eu pensei que eu estou fazendo essa apresentaçãozinha para, pode ser pessoas que não estão acostumadas com ciência, que não sabem inglês, quando vocês estão fazendo essa busca, tem a opção de vocês colocarem no Google Tradutor mesmo, e o Google Tradutor vai traduzir para vocês. Então aqui eu fiz uma traduçãozinha rápida desse artigo, assim, que é só o resumo. E nesse artigo eles fazem uma revisão, né? Eles é o resultado de várias leituras que os autores tiveram sobre vários trabalhos de reiki. Para quem não está acostumado,
fazer pesquisa e tal, como eu não sou da área. Então, assim, um artigo legal para começar seria uma revisão. Autores que estão falando sobre trabalho de outros autores. Aí dentro dessa revisão eles vão citar outros trabalhos e aí vira uma porta de entrada para você ir mais fundo e procurar esses outros trabalhos. Aí nesse primeiro trabalho de revisão eu vi um negócio aqui, no método, tá? O método deles aqui é 13 especialistas cientificamente qualificados na área de Reiki foram reunidos em três equipes para recuperar e avaliar e resumir artigos usando formulários de avaliação padronizados e testados. E aí também uma coisa muito importante para quando vocês estão procurando artigos é a leitura crítica, né? Então aqui quer dizer que 13 especialistas cientificamente qualificados na área de Reiki. Então assim, se alguém vai falar sobre Reiki, eu quero saber se Reiki funciona ou não funciona. E eu tô vendo uma revisão que foi feita por especialistas da área de Reiki. É um pouco tendencioso, né? Tipo assim, as pessoas não vão falar a parte ruim do Reiki, né? Como assim, especialistas na área de Reiki? Eu nunca vi especialistas da área de Reiki, né? Tem especialistas da área da medicina, seria interessante. 3 especialistas da área de medicina indo atrás de artigos sobre Reiki. Ou especialistas da área de enfermagem, de qualquer outra área. No caso aqui, da área especificamente de Reiki, eu já achei estranho. E aí, tipo, tem a conclusão, né? Vamos na conclusão. Há necessidade de mais estudos de alta qualidade nessa área. Uma conclusão interessante é que, cara, pra mim, só de ler o resumo já não é um bom artigo. Eu fiquei preocupado que é o mais relevante da área, né? Mas eu não estou acostumado. Aí eu mudei o termo de pesquisa que eu estava procurando. Eu procurei artigos científicos e aí eu coloquei só Reiki para ver o que aparecia. Aí o primeiro resultado foi Reiki Universal, um livro. Eu dei uma olhada nesse livro, não vou colocar aqui, mas esse livro é basicamente o método de estudos de quando eu fiz o curso de Reiki. Tipo, ensina o que é Reiki e não é nada crítico. Não tem nada sobre pesquisa e tal. Então, também achei preocupante esse resultado para o Google Acadêmico dos artigos mais relevantes sobre Reiki. Então, aí eu vou apresentar uma outra forma, outro site aqui, outro mecanismo de busca, que é o mecanismo que eu uso mais dentro da área de ciência, que é o Web of Science. Porém, cara, essa plataforma aqui, ela não é acessível para outras pessoas direito, que tem que fazer um cadastro e tal. E eu tentei acessar como se eu não fosse da área, sem o meu VPN da USP e tal, e não consegui acesso. Aí eu trouxe aqui um resultado usando o meu login e tal, só para mostrar. Mas isso aqui também foi uma coisa que me surpreendeu bastante, que tipo, não é qualquer pessoa que consegue acessar, né? Mas então, enfim, ele traz 620 resultados. Vocês conseguem ter uma noção, tipo assim, daqueles 16 mil que aparece no Google Acadêmico, aqui aparece bem menos, porque aqui tem certos filtros, né? Tipo, algumas revistas que são muito ruins, eles nem colocam aqui. Então aqui são resultados de maior qualidade e poupa tempo, né? Porque imagina eu ter que ler aqueles 16 mil artigos para ter tal, que tem muito lixo, tem muita coisa repetida também. E aqui ele te dá um pouco mais filtrado e coisas de melhor qualidade, né? Aqui tem só o primeiro artigo que aparece como relevância já é uma coisa mais científica, né? Sobre o efeito do Reiki na qualidade de vida. Uma meta-análise que eles fizeram aqui, que eu vou falar um pouco sobre esse artigo um pouquinho mais na frente aqui da apresentação. Mas eu queria apresentar aqui no momento alguns mecanismos de buscas para vocês que eu fiz sobre o Reiki. Então, um outro mecanismo é o Scopus, também é muito bom, que eu uso bastante também, bastante usado na ciência. Só que no Scopus também você já traz alguns artigos de melhor qualidade. Esse daqui, no caso, tem 869 documentos. Você vê que é um pouco menos restritivo do que o Web of Science. E também é muito difícil de entrar nesse daqui como pessoa comum. Eu também achei isso muito ruim. Porém, cara, outro lugar também é o
PubMed muito respeitado lá fora. Aqui no caso trouxe quantos documentos? 444 resultados. Você vê que já filtra mais do que o Web of Science. Então, o PubMed também é uma ótima ferramenta. E o PubMed é fácil de... qualquer pessoa consegue consultar. Então, um lugar bom para procurar artigo científico, informação, é o PubMed. E a gente também tem um outro lugar muito bom, que é acessível a todos, que são o portal de periódicos da CAPES, do governo brasileiro. E aqui também ele teve um resultado, o artigo de relevância aqui foi interessante. Eu achei interessante esse artigo que eu vou falar. É interessante. Vamos falar sobre ele, eu acho que... então, esse artigo eu entrei para ver um pouco sobre ele. E aqui mais uma dica para quem não fala inglês, não lê inglês. Cara, qualquer navegador que você estiver usando na internet tem um lugar para você traduzir a página. Aqui no caso eu uso o Firefox e tem aqui no canto um Translate Page. Então aqui você consegue traduzir. O meu tá em inglês, mas assim, vai ter em português e você clica nele e ele vai te traduzir o artigo inteiro pro português, né? Aí aqui acho que eu coloquei o artigo em português, então aqui tá em português. Esse Sage Journals aqui, não tenho muito conhecimento sobre ele, mas sobre esse artigo em específico, né? Ele fala que o reiki teve um efeito positivo em profissionais de saúde na linha de frente da Covid, né? Vou ler um pouco ele aqui. O resumo dele, né? Então, o reiki é uma terapia do biocampo que se baseia em um modelo explicativo de que os campos de energia, informações e sistemas vivos podem ser influenciados para promover o relaxamento e estimular a resposta da cura. O objetivo foi realizar um teste piloto pragmático de um programa de reiki remoto para sintomas relacionados à saúde dos profissionais de saúde da linha de frente durante a pandemia de Covid-19. Então, os métodos profissionais, eles fizeram isso daí no profissionais de saúde do Reino Unido, né? Tem descrição eu li esse artigo, então ele tem uma descrição do que se espera de um artigo científico, ele tem análise de resultados de estatística, então ele mostra que o reiki teve resultados significativos de redução de estresse, ansiedade, dor e tudo mais. E aí ele chega à conclusão de que o programa de reiki foi viável e foi associado à diminuição do estresse, ansiedade e dor, e aumento da qualidade do bem-estar, do sono dos profissionais de saúde e linha de frente afetados pela pandemia de Covid-19. Então aqui é uma conclusão que eu achei, depois de ler o artigo, é uma conclusão real. Porém, a hora que você lê exatamente como foi, ele descreve exatamente como foi o reiki, quantos minutos, como que as pessoas escolhidas tinham que se portar, e daí você vê um pouco assim, o programa de reiki, mas o que é o programa de reiki, né? O programa de reiki foi viável, ele teve essa redução estatisticamente significativa, feito por um trabalho científico. Mas aí, entrando aos detalhes, eu acho que eu coloquei aqui. Então, uma descrição mais ou menos como foi, aqui para você ter uma noção. Os profissionais de saúde que se inscreveram no programa Reiki receberam instruções de texto e vídeo para as sessões, com um link para o vídeo no YouTube. Eles foram instruídos a sentar-se ou deitar-se silenciosamente durante 20 minutos, enquanto as equipes lhes enviavam reiki à distância, né? Eles foram instruídos a encontrar lugar silencioso, desligar dispositivos eletrônicos, sentar em uma cadeira, deitar-se em sofá ou cama, e eles também foram informados de que poderiam ter música durante a sessão. Eles foram orientados a respirar devagar e relaxar. Então aqui, só para ter uma noção, foi o reiki à distância, a energia que a pessoa estava passando, ou será que e eles fizeram várias sessões, né? Então não foi só uma sessão. Ou essa terapia de
sentar, não foi tão à distância, né? Porque ele está passando energia, a energia está passando à distância, teoricamente, do ponto de vista, mas durante a sessão a pessoa tinha um ritual próprio com ela mesma, né? Ela sentava, respirava, procurava 20 minutos do dia da pessoa, a pessoa ia pegar, ia dar uma relaxada, sentar e aliviar o estresse. Isso por si só, será que não é o motivo do alívio do estresse? E isso falta um pouco na discussão desse artigo, tá? Tipo, eles colocam já como isso é o reiki foi mostrado. E isso eu acho que acontece porque, cara, como o Emílio fala também, a ciência ela não é, ela tem viés. Então imagina que esses profissionais aqui esses cientistas, eles são pessoas talvez ligados ao reiki e eles têm esse viés de querer mostrar que o reiki funciona. Realmente, o programa do reiki, como foi feito aqui, com sessões de 20 minutos em que a pessoa deita, relaxa, respira, escuta música. Será que não foi uma musicoterapia que resolveu isso? Então, assim, aquela conclusão, assim, é verdade, mas, assim, quando você descreve o que é o programa do reiki aqui no caso, você pode chegar à conclusão de que o efeito foi por causa da música, né? Não foi, sei lá, não é um motivo pelo qual as pessoas reduziram o estresse. Mas, de fato, o programa como foi feito reduziu o estresse. E tá aqui um artigo científico mostrando que funcionou dessa forma, né? Mas exatamente a imposição de mão à distância, eu duvido muito, tá? E aí tem um outro artigo aí eu fui dar mais uma olhada no que o periódico da CAPES me mostrou aqui. E aí, uma coisa para vocês também, quando estiver buscando notar. Aí tem um segundo artigo falando bem do reiki também. E uma coisa interessante de se notar é você olhar para o autor, né, que é do mesmo autor. É a mesma autora, no caso, que fez um outro artigo. Então, assim, quando você está fazendo uma pesquisa, você já leu um autor, você passa para outro, tenta ver o que outras pessoas estão falando sobre reiki. Sobre reiki ou sobre qualquer outro tema que vocês vão buscar. E aí eu trouxe aqui uma fofoca científica sobre a publicação desse artigo, no caso esse aqui é relacionado àquele primeiro artigo que eu mostrei que apareceu no Google Scholar, que é um artigo da Anne Baldwin. Na verdade, ela está mandando uma carta para um outro artigo que criticou o reiki, e essas coisas acontecem também na ciência, tem fofoca, né? Um autor brigando com o outro, falando que não é bem assim e tal, e eles até colocam o site da organização Center for Reiki, não sei como que os americanos falam isso, na verdade, nunca vi, mas tem um centro de pesquisas internacional do reiki, em que ela contesta aqui, para resumir um pouco, que na verdade o artigo aquela revisão lá, eles fizeram um trabalho mostrando que realmente precisa de maior qualidade dos artigos e tal, então ela se coloca como um nome respeitado na área que produz artigos de qualidade sobre reiki. E aí aqui só tem uma tabela onde que eles fizeram uma revisão lá, aquela primeira revisão, e colocaram a tabela dos artigos ruins, uns médios e assim uns muito bons na visão dela, mas também colocando aqui, apresentando quais os defeitos aqui, né? Porque aí tem critérios para eles fazerem essa classificação. E aqui nos top artigos sobre reiki, aqui uma coisa que falta sempre aqui é o tamanho da amostragem, né? Sempre feito com amostras pequenas, mostrando resultado com amostras pequenas, falta de controle mesmo, né? O controle negativo. Você tem que, por exemplo, se você quer saber o efeito do reiki, você vai aplicar, vamos supor, aplicar reiki em rato. Você aplica reiki, metade você aplica reiki, metade você não aplica reiki, metade você coloca alguém aplicando um falso reiki. Isso é básico para você saber, para você contrastar um resultado com o outro, né? Muito básico que falta. Tipo, a pessoa só aplica reiki e ver o resultado do reiki, assim, tipo, uma coisa muito básica para você testar alguma coisa que falta em vários artigos sobre reiki, e isso poderia ser
classificar ali como uma pseudociência, né? E aí deixa eu ver se eu coloquei aqui o site desse centro de reiki que ela indica, fala que é muito da qualidade, eles prezam pela qualidade aqui, que tem estudos muito bons e tal. E aí eu fui procurar um desses artigos que nesse artigo ela cita como o melhor, e claro que ela citou dela, né, o artigo dela, e eu achei interessante colocar aqui, que é um artigo que ela fez reiki em ratos. Eu achei muito interessante esse experimento, realmente. Ela colocou como reiki melhora a homeostase da frequência cardíaca em ratos de laboratório. É um artigo de 2007. E aí, assim, eu li o resumo, assim, falei, nossa, isso aqui como que isso foi aprovado, cara? Isso aqui não é ciência e tal. Porque o estudo fala, o objetivo é determinar se a aplicação do reiki em ratos com estresse de ruído pode reduzir suas frequências cardíacas e pressões sanguíneas. Aí fala sobre, que é muito interessante, em um estudo anterior, que a exposição de ratos a um volume ruído branco de 90 dB por 15 minutos faz com que o batimento cardíaco e pressão sanguínea aumenta. Isso é muito interessante, eles mostram isso, e tem estudos mostrando que isso acontece mesmo. E aí a intenção foi usar o reiki para tentar diminuir isso. E aí no projeto você vê, tipo, deixa eu ver se eu coloquei mais aqui pra frente. Eles fizeram com 3 ratos machos. Aí você já vê que ela colocou que um dos problemas é o tamanho da amostragem, né? Apenas 3 ratos machos desenfreados, mas isso também é uma coisa que eu não sou da área, eu não sei exatamente se o tamanho amostral é adequado ou não, porque depende do que você vai estudar. Pode ser que seja ok 3 ratos, tá? Mas ela mesma falou que não é uma amostra muito representativa, e provavelmente não mesmo, né? Mas eles colocaram transdutores radiotelemétricos, né, que são o mecanismo que vai medir o batimento do coração dos ratos e a pressão. E foi medido durante alguns dias, tem todo o protocolo. E aí, deixa eu ver, médios. Foi feito na Universidade do Arizona. E os resultados, né? O reiki, mas não o Shan reiki, reduziu significativamente a frequência cardíaca em comparação com os valores iniciais. Com o reiki houve uma alta correlação entre a alteração da frequência cardíaca com a inicial, sugerindo efeito homeostático. E aí o reiki, mas não o reiki, essa tradução acho que deve ter ficado ruim, não o Shan reiki, eu acredito, reduziu significativamente o aumento da frequência cardíaca. Mas enfim, ele usou o reiki e o Shan reiki. O Shan reiki é um reiki feito por pessoas que não fizeram curso de reiki, então é um reiki falso. Então, tipo assim, qualquer pessoa coloca a mão lá, só que não é qualquer pessoa que fez o curso de reiki, então teoricamente eles não é o reiki que está funcionando. E isso já é muito interessante, porque realmente você vai comparar o resultado de alguém que colocou a mão no rato lá com alguém que é reikiano e alguém que colocou a mão no rato que não é reikiano. Já é um contraste muito interessante para você ver se o reiki funciona ou não. Então, assim, parece interessante. E a conclusão foi que o reiki é eficaz na modulação da frequência cardíaca em ratos estressados e não estressados, apoiando o seu uso como redutor de estresse em humanos. Aí essa conclusão eu achei muito ruim, porque ela é muito genérica. Tipo assim, o reiki é eficaz na modulação da frequência cardíaca em ratos estressados e não estressados. Tipo assim, o que ela teria colocado é o reiki na condição que ela fez o experimento reduziu a frequência cardíaca. Não significa que todos os ratos estressados e não estressados vão ser modulados com aplicação de reiki ou não. Isso, tipo, já é uma conclusão meio estranha, né? Mas aí eu fui ler melhor o artigo e eu me surpreendi porque eu achei um artigo muito bom, assim, em termos de metodologia, descreve tudo certinho, o local, como foi feito. E aí eu descubro que não foi medido em 3 ratos, mas na verdade foram usados 6 ratos, mas cada rato tem que ter um parzinho para ficar na jaula. Então foi feito em condição controlada, isso é muito importante, dentro de uma universidade que tem um recurso para ter essa condição controlada.
Foi muito interessante e tem um protocolo que foi feito. Então eu achei, ó, foi bem conduzido pelo menos o experimento. Mas aí também comecei a olhar os resultados. Então teve uma correlação da mudança da frequência cardíaca. E aí tem uma diferença das pessoas que são treinadas em reiki das pessoas que não são treinadas em reiki. Foram feitas, aí eu descobri que foram feitas mais de uma sessão. Então aqui tem 15 pontos, porque são 3 ratos e foi medido 5 vezes. Então tem um pouco mais de robustez assim, nos resultados que a gente pode dizer. Apesar de ter sido 3 ratos, foram medidos mais de uma vez, e aí tem diferença entre o reiki e a pessoa que aplicou o reiki. A minha crítica aqui é porque, por ter sido feito no mesmo rato, não foi possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eles faziam primeiro o reiki, vinha a pessoa, aplicava o reiki, e aí primeiro foi feito o tratamento de reiki, depois foi feito o tratamento das pessoas que não são reikianas. E aí a questão, será que no primeiro caso o rato teve uma resposta? Porque, primeira vez que tá vindo uma pessoa que teve um efeito, e quando entra depois outras pessoas que não são reikianas, na verdade tem uma resposta diferente. Eles já estão mais indiferentes, porque eles já conhecem, tem um efeito de memória aí, né? Tem um efeito cronológico de como foi aplicado. Então, para resolver isso daí, o que deveria ser feito talvez depois de repetir o experimento em uma outra condição, e ao invés de aplicar o reiki, fazer o tratamento do reiki primeiro dos reikianos com o não reiki, inverter a ordem e ver se ainda continua essa mesma relação, né? No caso foi feito apenas esse experimento e assim não foi feito mais experimento assim. Será que eles fizeram e não repetiu? A gente não sabe, né? Outra coisa que acontece que dá pra ver é que eles colocaram aqui um gráfico mostrando do efeito apenas do ruído branco em 3 aplicações de ruído branco. Então são 5 dias que eles acompanharam a frequência cardíaca dos ratinhos, e em 3 dias eles aplicaram o ruído branco, que foi no dia 1, no dia 4, no dia 5. Aí você vê que nos dias que eles não aplicaram, o efeito do ruído na frequência cardíaca não aconteceu, no meio aqui que não tem diferença. Então aqui eles não aplicaram ruído e não teve diferença. E aí nos outros dias eles aplicaram ruído e aí você vê a diferença. Mas reparem aqui também que nos 2 últimos dias que eles aplicaram, teve uma diferença muito grande no dia 4 e uma diferença muito pequena no dia 5. Então aí você já começa a pensar. Eu acho que é mais ou menos parecido com o que acontece com a gente também. Tipo, você vem hoje aqui e aí você me dá um susto com um som muito alto. Eu vou assustar, vou ficar com a batida cardíaca muito acelerada. Se você vier amanhã de novo, eu vou lembrar que você fez isso e já vou estar esperando. O resultado vai ser um pouco diferente. Então eu acho que pode ser isso que aconteceu para mostrar a diferença do reiki com não reiki. E aí eles poderiam mostrar isso fazendo outros experimentos. E aí, na verdade, esse artigo só fez um experimento. Então, quando um artigo bom é quando tem mais experimentos mostrando que eles estão certos, sabe? Não tem, só tem isso aqui. Então, assim, o artigo que ela falou que era bom sobre reiki é médio bom, assim, tem uma certa... Médio bom não, pra falar a verdade é ruim, é bem ruim. Mas tem, assim, eu considero isso aqui como ciência, sabe? Não chega a ser pseudociência, porque eles realmente descrevem, a conclusão foi ruim, mas eles mostram que eles fizeram tal e colocam os resultados, e aí poderia discutir mais, mas não discutiram, poderia ter feito mais experimentos, não fizeram. Então, assim, é um artigo científico que mostra um efeito, mas cabe discussão, e a conclusão não dá para concluir o que eles concluíram, não. Pelo menos no meu ponto de vista, né?
E aí eu trouxe aqui um outro daquele artigo, o primeiro artigo que apareceu no Web of Science, que foi esse daqui, né, sobre o efeito de Reiki na qualidade de vida por uma meta-análise. O que esse artigo fez? Ele buscou na literatura todos os artigos aí que ele considerou de qualidade, e aí você já vê que, cara, não sei se tem muitos artigos de qualidade sobre Reiki na literatura. Então, às vezes, esse tipo de análise, meta-análise, né, não expliquei para vocês, mas é uma análise que você faz com o resultado de outras pessoas. Então, várias pessoas fizeram vários experimentos e aí você reúne todos aqueles experimentos e faz uma análise em cima daqueles experimentos das pessoas. Então, não é as pessoas, os pesquisadores aqui não desenvolveram o experimento deles, eles estão fazendo o experimento dos outros. Mas aí tem uma quantidade maior de experimentos. E aí pode-se chegar a alguma conclusão ou não. O que eu acho sobre isso é que tem muito artigo ruim, então assim, fazer meta-análise em cima de dados ruins não vai produzir coisa muito boa. Então já tem certa ideia do que pode ser esse artigo, porém, como foi revisado por pares e foi publicado aqui já na Springer Nature, que é já um lugar que eu confio mais, eu considero então que eles realmente fizeram uma boa filtragem e tem aí resultados que possam ser com mais cautela, né, na análise. E realmente esse artigo pareceu bem interessante. Eles mostram que o Reiki tem sim um efeito positivo na qualidade de vida, comparado com placebo e tudo mais, controles positivos e negativos, né? Porém, é aquele negócio, o que é o Reiki, né? Porque quando você faz o Reiki, você não está fazendo só o Reiki. Você está melhorando outros aspectos da sua vida. Você está comendo melhor, está fazendo exercício, você muda toda a sua qualidade de vida. Depois você fala que é o Reiki, mas foi o Reiki mesmo ou será que foi você? Se você não fosse fazer Reiki e mudasse tudo que você mudou, será que não teria o mesmo resultado? Esse tipo de estudo eu acho que falta um pouco. Eu não achei muitos estudos mostrando coisa contra o Reiki, viu? Eu procurei pouco, mas tem muita coisa. Pode ser que esteja soterrado aí, né? Porque as pessoas buscam sempre o positivo e parece não relevância, né? Apesar de que também tem outras formas de classificar artigos mais citados, artigos mais recentes, tal. Eu fiz um pouco disso, mas assim na pesquisa que eu fiz eu não achei muito falando mal, né? E aí tem um outro que eu trouxe achei interessante, que ele faz a pergunta, né? Será que esse benefício do Reiki ele é melhor do que o placebo? E aí, por esse estudo que eles fizeram aqui, eles mostraram que sim, que o Reiki é melhor do que o placebo, né? Que não é muito grande coisa, né? Porque o placebo não é nada, né? O placebo é só a nossa própria capacidade de perceber as coisas e melhorar achando que está fazendo alguma coisa que tem um resultado. O placebo é um fenômeno muito interessante que também não tem muito não é muito claro como o efeito placebo funciona, né? Mas sabe-se que funciona. Então o placebo tem um efeito e é muito interessante observar o placebo, porém o Reiki tem um efeito além do placebo. Então aqui eu já achei uma coisa interessante. E aí dentro daquela discussão do Emílio também, que se deve ser inserido no SUS ou não, que é polêmico, não é eu acho que tipo, é uma terapia, tirando todo o que é rituais, por que funciona, não sei, mas funciona. Então não sei, fazendo toda a análise, se valeria a pena colocar ou não, né? O custo-benefício disso daí, ou simplesmente desenvolver um programa melhor que as pessoas resolvem ter hábitos mais saudáveis de vida ou não sei, às vezes aquela coisa da pessoa crer no Reiki é um detalhe que faz funcionar um pouco melhor, assim, e como minha experiência que eu tive com meu pai foi uma terapia que deu muito alívio para ele, que funcionou bastante. Ele não sei, provavelmente é a crença que ele teve e sei lá, às vezes vale a pena, sim, eu acho.
tudo depende, né? Assim, mas tem que ser analisado. Então, uma conclusão sobre a minha apresentação, a pesquisa que eu fiz. O reiki é picaretagem, né? Essa foi a pergunta que o Emílio fez e que me motivou a estar fazendo essa apresentação. É um tipo de coisa que eu, como reikiano, eu diria que não, né? Vocês podem achar que eu sou picareta, mas a questão é, considerando que picaretagem como o ato de enganar pessoas com má intenção, o reiki não é picaretagem. Por quê? Porque não tem má intenção, as pessoas acreditam que aquela energia funciona. Geralmente, por exemplo, onde eu fiz o reiki, a mestre de reiki que me iniciou, ela não tinha uma formação superior, assim. A minha mãe, por exemplo, que fez o reiki também, teve 2º grau completo. Não tem uma formação em ciência, nada. Então, assim, do que é falado no curso de reiki, eles acreditam. E tem argumentos que eles colocam como científico para falar no curso de reiki, que quem não é da ciência vai acreditar. Então ela acredita naquilo, ela acha que é bom, e ela faz o reiki achando que é bom. Tipo assim, não tem a intenção de ser picareta, de enganar as pessoas. E elas acreditam e sentem aquilo, né? Tipo, eu mesmo, eu senti várias coisas. Mas depois eu entendi o porquê que eu fiz, por que eu sentia. Não é muito fácil de entender essas coisas se você não estudou aquilo. Então, eu lembro, por exemplo, que um argumento era muito clássico também, era que tipo, você aplicava reiki na água e a água mudava de formato lá, que depois eu vi que não é nada daquilo. Mas para quem não sabe, não vai acreditar. Eu vi aquela foto lá e fala, nossa, mudou e tal, né? Mas assim, jamais ali eu ia questionar, mas peraí, qual foi o experimento? Qual é o artigo? Quem é o autor? Teve controle, não teve controle? Qual foi a técnica que ele usou? Então esse pensamento crítico que a gente forma na universidade, e que é muito importante a gente ter pensamento crítico, não acreditar em qualquer coisa. Só que para você pensar criticamente, você tem que saber. Por exemplo, eu nem sabia que existia método científico. Então aí eu aprendi o que é método científico, e aí eu consigo fazer um questionamento. Mas qual foi o método que usou? Então, assim, você precisa conhecer, você precisa estudar para perguntar. E esse caminho que eu mostrei para vocês de busca, procurem, assim, comecem aos poucos. Vocês vão começar a ler, vocês vão começar a aprender o que é o método científico e tal. E vai aos poucos, traduz lá para o português, vai ficar muito legal de ver, tipo, assuntos que vocês têm interesse de estudar, para aprender mais, e tenham essa visão crítica. Perguntem, mas como que foi isso aí? Quantas pessoas? Principalmente, isso também é muito importante. Tal coisa aconteceu e é isso. Não, peraí. Mas você fez isso em quantas vezes? Você fez uma vez e deu isso? Mas, tipo, uma vez só? E se você fizesse 2 vezes ia errar? Então, assim, é muito importante o número de vezes que foi feito que mostrou que aquilo aconteceu. Então, tipo, eu apliquei reiki e a pessoa foi curada do câncer. Tipo, tá, quantas pessoas já foram aplicadas de reiki para curar câncer e foram curadas? Qual é a porcentagem dessas pessoas, entendeu? Aí, tipo assim, não, só tô falando de tal. Tipo, mas será que foi o reiki mesmo ou foi outra coisa? Então, assim, sempre desconfiem e tentem desenvolver esse pensamento crítico. Para quem não é da academia, isso é muito importante para evitar picaretagem. Eu acho que o reiki, quem aplica o reiki, não é picareta. A maior parte das pessoas, tá? Deve ter aqueles que sabem o que estão fazendo e estão fazendo de má intenção, deve ter. Mas eu acredito que são a minoria. Tipo, as pessoas que eu conheço que aplicam reiki, elas acreditam no reiki, elas fazem o reiki acreditando no reiki, e elas sentem, elas veem resultado e estão fazendo ali pelo bem. Não acredito que é picaretagem, não. Mas tem outros problemas do reiki. Então a questão é, o reiki funciona, isso daí aí é uma questão que você testa, que é testável, que dá para você testar a consciência, e é um problema porque tem pessoas não
que não conhece muito de ciência fazendo e dizendo, funciona, porque tal. Isso é o que se chama de pseudociência. Então aqui eu respondo. O reiki funciona assim, há indícios de que a prática do reiki pode funcionar em determinados casos com um efeito melhor do que o placebo. Mas a causa desse efeito não é clara. Então assim, o reiki, como prática de reiki, ele muda muita coisa, como eu falei, é uma filosofia, a pessoa se torna mais saudável, para de beber álcool. Uma coisa do curso você tem que parar de beber álcool para fazer o curso, porque teoricamente o que eles dizem é que o álcool vai atrapalha o estado mediúnico da pessoa, das energias, então o álcool não é legal. Então assim, antes de fazer o curso você tem que ter parado de tomar álcool, e só isso já muda completamente, né? Você tinha uma situação em que você bebe álcool e você para de beber álcool. O álcool é uma coisa muito nociva pra gente, pro nosso corpo, cientificamente provado, o álcool até agente cancerígeno e tal. Mas aí a gente para de consumir o álcool para fazer o curso de reiki. Então, tipo, já tem uma melhora só de parar de consumir álcool. E, e é isso. Não é só o reiki. Pôr a mão ali ainda não está provado que isso funciona. E eu acho que não funciona. Não é imposição de mão ali. Mesmo naquele experimento dos ratos, né, que os ratos não têm consciência que é reiki, que não é reiki. E ali mostrou algum efeito. Porém, ali ainda é controverso. E não tem outros experimentos mostrando isso. Tipo, outros experimentos... tem experimentos que não são bem conduzidos, né? Não são feitos por pessoas que entendem bem dos métodos para produzir um resultado que fale, realmente isso daqui funciona. Ainda não chegou nesse nível. E depois eu até vou continuar procurando, mas eu não achei mostrando esses experimentos mostrando que não funciona. Porque também tem isso, né? Geralmente na ciência a gente faz um experimento para mostrar que funciona. E os experimentos que mostram não funcionou, não se publicam, né? Quantas pessoas que foram motivadas para mostrar o efeito do reiki, que começaram a fazer um experimento e viu, tipo, não funciona. E aí não publicaram esse resultado. Por quê? Porque não deu certo na cabeça deles, né? Mas eles poderiam ter feito e falado, não funciona. Mas eu acho que muitos dos cientistas que resolvem fazer experimento com o reiki são cientistas ligados ao reiki, como é o caso dessa Anne, que ela coordena aquele site lá de pesquisa sobre reiki. Então são pessoas ligadas ao reiki que têm um viés de mostrar que o reiki funciona. Então tem esse ponto. Outro ponto que eu coloquei, reiki é pseudociência. Então aí eu acho muito difícil de classificar o reiki como pseudociência. Ele é um tema estudado por cientistas e pseudocientistas. Então tem cientistas estudando reiki, tem pseudocientistas. O que são os pseudocientistas, né? São aqueles que usam métodos que não são considerados científicos, né? Falta repetição. Então eu falo que eu estou fazendo ciência, mas aí eu mostro um caso que deu certo, mas faltou repetição, faltou controle. Mas você fez isso nas pessoas, dividiu como você fez. Você informou as pessoas que elas estão recebendo reiki, não informou. Então tem toda essa questão que os pseudocientistas eles não usam, e o principal é a falta do uso do método científico. Então tem essas pessoas estudando reiki e tem cientistas estudando reiki. E esse é um grande problema que eu acho para o avanço da ciência, porque que a gente viu no Google acadêmico muitos resultados de pseudocientistas, são artigos ruins do ponto de vista de metodologia científica. E aí, ali no caso do Google acadêmico, as pessoas, que é uma plataforma que as pessoas buscam mais, como tem muita gente da pseudociência fazendo, tem mais pseudocientista do que cientista fazendo ciência, fazendo estudos, acaba enchendo ali os artigos mais relevantes com artigos ruins que não são testados de acordo com uma metodologia científica adequada. Então eu considero que a pseudociência é um enorme problema, e quando eu fui fazer
pesquisa que realmente eu fiquei preocupado, porque não tem filtro, né? Não é que nem, por exemplo, você entra no Web of Science, tem um certo filtro lá. Eles vão, se tiver algum artigo de pseudociência, eles vão remover. Você não vai nem saber que tem alguém que fez alguma coisa que não vale a pena considerar no seu estudo, né? Quando a gente está estudando alguma coisa, a gente quer coisas que sejam testadas, que foram revisadas certinho, foram bem feitas, né? Quando a gente pega artigos mal feitos, acaba só atrapalhando no seu estudo, né? Se você quer entender aquilo como funciona. E não necessariamente são estudos que funcionam ou não funcionam. Porque, no caso, se você testar o reiki e não deu certo, é muito interessante ver esse resultado. Muito interessante ver resultados negativos, mas tem que ser um negócio feito com método, descrito certinho, para poder ser reproduzido, né? Então, por exemplo, aquele estudo do rato que foi feito, que eu mostrei, eu consigo reproduzir aquele estudo. E aí eu poderia... E é possível que eu chegasse no mesmo resultado, porque foi um estudo bem feito. Porém, tem algumas questões que deveriam ter sido feitas para mostrar, para tirar dúvida, por exemplo, se a ordem, se a pessoa que não teve reiki aplicasse, que não sabia de reiki aplicasse antes, se realmente não ia ter efeito ou não. É uma pergunta que fica na cabeça aí. Então, acho que é isso. Obrigado, pessoal, que ficou até aqui. Deve ter ficado um vídeo meio grande, mas foi o que eu achei interessante, talvez, para vocês terem essa opinião de alguém que é do reiki e também é da ciência. E isso aí, se inscreva no meu canal. E aí eu deixei uma última música que eu compus aí, que tá para vocês escutarem. Não sei se eu vou fazer mais vídeos assim falando. Esse aqui foi o primeiro, mas se for interessante posso continuar, até porque agora eu terminei o doutorado, né? E eu tô procurando emprego, então também se tiver alguém com vagas de pós-doc na minha área de Plant Sciences, estou disponível. E é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que aqui também não tem compromisso nenhum com o tempo, né? Escuta quem quiser. Acho que é isso o recado que eu falei. Se tiver alguma dúvida, vocês mandam nos comentários, que eu ficarei feliz em responder. Mas é isso, eu acho que o reiki não é picaretagem, as pessoas não têm essa má intenção. Tem um exemplo, por exemplo, da minha mãe, que ela aplicava reiki, acreditava muito, e ela sentia, ela tinha um caderninho lá que ela escrevia com boas intenções e outras coisas que vêm dessa prática, né? Ela tinha um caderno que ela passava energia para as pessoas, e só o fato dela pensar nas pessoas, né? Isso daí é um cuidado, é um carinho. Faz ela, por exemplo, tal pessoa está com uma dificuldade, e aí ela vê uma maneira de ajudar, por exemplo, surge tal emprego, aí ela vai lembrar da pessoa. Então essa questão de lembrar já é uma coisa que é benéfica, né? Vai além do reiki, é um carinho. Então, sobre a energia mesmo, eu não acredito muito na energia. Eu acredito mais, assim, de efeitos positivos da intenção nossa mesmo, assim. Como talvez seja a energia do amor, assim, tipo, ela traduzir reiki, seria tipo amor, cuidado, carinho. E aí talvez isso que funcione. A pessoa, por exemplo, no caso do meu pai, estava desacreditado, todo mundo falava, não tem o que fazer. Você chegou lá numa sessão de reiki, a pessoa, tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. Tipo, uma pessoa que tá ali, né? Que cuida, e pode ser que seja isso, simplesmente isso, o efeito do reiki, não sei. Mas que tem trabalhos que mostram que o programa de reiki funciona, isso tem avaliado cientificamente.
dá pra discutir bastante, né? E se vocês quiserem discutir mais, eu tô por aí. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Eu coloquei aqui, né? Porque o que eu ia falar é que quando eu aplicava reiki, eu sentia. Então, tipo, você vai pensar, não, mas você não sentia um calor que se sente na mão e tal. Você não via coisas, você não se sentia bem. Eu sentia tudo isso. Eu sentia tudo isso. Então, assim, porra, mas... Então, por que você continuou com o reiki e tal, não sei o quê? Então, porque eu via muito do que as pessoas acreditavam e tinha resultado. Então, tipo, eu via que funcionava de uma certa forma. Então, eu continuei por isso. E também, assim, o fato de eu sentir as coisas, assim, e depois eu fui ver que, cara, isso é muito coisa do nosso cérebro. Tudo a gente sente. Não significa que aquilo seja real. E o nosso cérebro é uma das coisas mais incríveis. A gente é capaz de ver coisas que não são reais. E eu acredito que o que eu sentia, o que eu via, não era real. E aí eu trouxe um vídeo aqui para tentar mostrar um pouco para vocês do como o nosso cérebro é incrível e que a gente é capaz de ver as coisas de uma forma totalmente diferente dependendo do que é mostrado. Então nesse vídeo que eu vou mostrar, ele tem não sei se vocês já viram, mas eu vou colocar aqui, é um cubo que parece que está girando para um lado. Só que na verdade o que? Não é real, não existe um cubo girando ali, são pontos que vão aparecer na tela que o nosso cérebro interpreta como algo que está girando. Só aí você já vê a maravilha do nosso cérebro. A gente consegue interpretar informações que está vendo numa tela de que existe um cubo girando. Mas aí é mais fantástico isso, que a gente tem uma percepção que está virando para um lado. E aí eu quero que vocês façam esse exercício, se vocês nunca fizeram, de tentar mudar o lado que esse cubo está virando. Porque a gente é capaz de mudar, inverter o lado desse cubo. Então eu vou falar para vocês, ele tá virando, não tá virando, são pontos e que você vai perceber que ele tá virando para um lado, mas você consegue fazer ele virar para outro lado. Depende de como seu cérebro vai interpretar essas informações. Eu trouxe isso para vocês tentarem entender de como a gente é capaz de ver coisas, achar que é uma coisa e que não é real, não é aquilo lá. Então a gente tem a tendência de olhar para alguma coisa e achar que é real e não é. E é exatamente isso que aconteceu comigo no reiki. Você vê as pessoas falar, você vai sentir um calor. Se você começa a pensar nisso, você vai sentir o calor. E você vai sentir tudo o que eles falam, você vai ver também coisas. Mas você vai ver que não é real. E eu vou tentar colocar esse vídeo aqui para vocês verem. Então ele vai ter um cubo girando para um lado. Vocês tentem inverter esse cubo. Não é fácil, para muitas pessoas não é fácil inverter esse cubo. Mas se vocês ficarem olhando várias vezes, vocês vão ver. Uma forma de tentar mudar é também você virar ao contrário a tela do celular e desvirar de ponta cabeça e devagar desvirar de ponta cabeça. Dessa forma, às vezes você consegue inverter o lado para que está girando, tá? E aí eu vou deixar o vídeo aqui, que é coisa vocês parem e voltem para tentar fazer esse exercício. Ou depois eu acho que eu vou deixar um link também na descrição para esse cubo girando de uma forma mais fácil de vocês visualizarem isso, tá? Então eu vou colocar o cubo aqui agora. Tá aí o cubozinho virando. Para que lado vocês estão vendo virar? Para mim tá virando para a direita. Tem gente que já começa pela esquerda. Esse eu vejo pela direita. E para mim virou, para mim virou. Cara, é muito incrível como vira. Às vezes você pisca e vira. E assim, é o cérebro interpretando, cara. O cérebro da gente é incrível. Então é isso que eu deixei para vocês. Aí vocês se dá pause ou não. Inverta, não faço ideia de quantos minutos deu aqui, mas eu fiz 30 slides, imagino que deu certo. É isso, então, um abraço, muito obrigado. Se vocês gostaram, querem que eu faça mais vídeos, porque isso é uma coisa que eu também achei interessante. Porque como eu tenho que estudar muita coisa, às vezes eu gosto muito de ler das reuniões que a gente faz no laboratório, que a gente é obrigado a ler alguns artigos e apresentar pro pessoal, né? Então,
tô acostumado a fazer isso, ler artigo e apresento. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu poderia trazer aqui para vocês. Se vocês gostarem, digam aí nos comentários. Valeu, muito obrigado, tchau. Beijão.